Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, esse nosso precioso espaço de reflexões, mas também de ações. E por que eu estou falando isso com vocês na abertura do nosso encontro de hoje? Em função de muitas pessoas que ainda estão identificadas com aquilo que a gente chama de bolsonarismo, chegarem até o nosso portal, conhecerem aqui os nossos vídeos, as nossas linhas e fazerem críticas que apontam sempre na mesma direção. Por que eu sempre falo na figura do inelegível? Por que eu não esqueço a figura? Por que eu não deixo para lá? Por que eu não olho para frente? Gente, eu fiz 22 representações formais contra a figura do inelegível junto à Procuradoria-Geral da República e outros órgãos também, além de representações contra outras criaturas que estiveram no governo Bolsonaro. E não dá para esquecer tudo aquilo que aconteceu no nosso país. Então é minha obrigação moral, eu que fui professor minha vida inteira de direito constitucional, direito penal, e ensinei para os meus alunos como exercer a advocacia, a cidadania, de fazer aquilo que eu sempre ensinei para os meus alunos. Então, enfim, estou apenas sendo coerente e exercitando a cidadania nesse espaço que eu tenho aqui, que eu divido com vocês com tanta satisfação. Então, meu amigo, minha amiga, você que é bolsonarista, lamento te informar. Pararei sim de falar da figura, mas quando ele finalmente for para Papuda ou para Bangu 8. Até lá, lamento, você vai ter que ficar vendo todas as vezes que nós encontrarmos mais falcatruas ou situações que incriminem o dito cujo, situações serão abordadas aqui no nosso portal. Hoje nós vamos falar de mais um julgamento que teremos logo mais à noitinha, mas vou falar também com vocês dos últimos acontecimentos aqui no Brasil e por que a gente não pode ficar desguarnecido em relação às criaturas, os filhotes do inelegível que continuam ainda contaminando a sociedade, mas que precisam ser desmascarados, precisam ser mostrados para a sociedade como eles são e o que de fato eles representam e o perigo que nós nos livramos aqui no nosso país, né? Bom, isso posto, se você está chegando agora no nosso portal, se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva no nosso clube de membros também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, tem muita coisa, tá? Vou começar aqui, vou me organizar aqui com essa aqui, ó. A coluna do Lauro Jardim de agora à tardinha. A conversa na alvorada entre Mauro Cid e o delatado Oswaldo Eustáquio. Esse Oswaldo Eustáquio, ele tá com uma capivara, né, de crimes, tem tanta coisa nas costas dele, e aquela coisa, né, é um cara que disse que sofreu agressões na penitenciária, que ficou paraplégico, mas de vez em quando ele aparece caminhando, né, são coisas milagrosas que o bolsonarismo apresenta, né. E está aqui a figura, né, junto com o inelegível, e aí a conversa foi essa aqui, ó. Oswaldo Eustáquio contou ter usado o veículo oficial da presidência da República, para ter acesso ao prédio do Palácio Alvorada, já que estava em cadeira de rodas naquela época. Lá foi recebido por Mauro Cid e Vinícius Coelho, outro ajudante de ordens de Bolsonaro. O Bolsonaro estava cobertando esses delinquentes que estavam conspirando contra a democracia do nosso país. Então aqui, apenas mais uma confirmação daquilo que Mauro Cid já delatou, ou seja, que o Bolsonaro estava fazendo do Palácio da Alvorada um covil de criminosos, de golpistas, de delinquentes, né, que fugiram e os que conseguiram ser alcançados estão na cadeia ou estão com tornozeleiras eletrônicas, né. Hoje tem uma coluna aqui também no Globo, Caderno de Política, que tem esse título aqui, ó, e por isso me chamou a atenção dessas coisas que estou falando com vocês hoje aqui. O título é: Novo normal. Um ano após a eleição, polarização persiste mesmo com Lula tentando atrair segmentos bolsonaristas. Fato é que nós estamos diante dessa situação ainda. O inelegível, ele continua vagando por todos os lados, tentando sempre fazer alguma aglomeração com uma estratégia de defesa. Defesa do quê? Ele quer constranger julgamentos no nosso país, mostrando que ele tem um grande apoio popular. Seria uma espécie de data-povo, do tipo, olha, não tentem me prender porque eu estou amado pelo povo, o povo está disposto a fazer tudo por mim. Só que isso não vai colar, essa estratégia já está manjada, se tiver que vir uma condenação pesada, ela virá e ela certamente acontecerá. E quando isso se der, realmente eu vou ficar muito feliz, gente, de não falar mais na figura do inelegível, tá? Mas essa é a estratégia do lacaio, de ficar aqui fingindo, ou se fingindo, né, de pessoa tão poderosa politicamente que a justiça jamais ousaria de fazer alguma coisa contra ele. Olha,
ele está ainda com a cabeça como se ele fosse o presidente perpétuo do nosso país, né? Quando a pessoa perde a imunidade, gente, a catástrofe fica pertinho, né? Eu mostrei para vocês aquele Nilmário Mota, né? Ex-senador bolsonarista, perdeu o mandato, perdeu a blindagem, perdeu a PGR, perdeu o seu Augusto Aras, perdeu a senhora Lindora Araújo. O que aconteceu com ele? Está em cana hoje. Vai ser julgado pelo Tribunal do Júri em crime de homicídio, sem falar em outros crimes também. Então, a estrutura do Estado brasileiro concede imunidades, e que era extremamente natural no sistema republicano em várias partes do mundo, né, para que o representante do povo ele não seja massacrado, preso por algum motivo fútil, né? Mas aqui no Brasil, os mandatos têm servido para cobertar vigaristas e criminosos de todas as espécies que buscam dentro da legislação, né, esse tipo de imunidade. Enfim, coisas para a gente questionar sempre, né, e para a gente jogar luzes, né? Bom, hoje também tem uma situação aqui no nosso país que mostra como nós temos que nos envolver cada vez mais, não só com as questões do passado, mas com as questões do presente e do futuro. Ontem eu joguei um dado aqui para vocês, que está na coluna da Raquel Maia, um dado muito importante que foi dado por um economista, o Fernando, perdi o nome dele aqui, Fernando, para não fazer injustiça, deixa eu ver se eu pego aqui, Fernando Mascobi, tá? Ele é estrategista financeiro, enfim. E ele lembrou esse dado aqui que a gente não pode perder de vista jamais, né? E um dado que é o seguinte, né? O que o governo Bolsonaro fez para mudar essa realidade concretamente? Qual a realidade? Conforme cita Fernando, num país onde a metade mais pobre possui menos de 1% da riqueza, fica difícil esperar um Brasil melhor sem encararmos o tema da concentração de riquezas de frente e com maturidade. De onde nasce a desigualdade social e qual a sua relação com o racismo? Qual o custo de viver numa sociedade com tamanha diferença social? Então, quando eu mostrei esse número ontem aqui no nosso portal, choveu de comentário aqui. Nós somos, então, uma nação com mais de 100 milhões de brasileiros que juntos têm apenas 1% da riqueza nacional. É isso que nós temos. Então, esse é um dado para a gente se conformar? Evidentemente que não, e é por isso que eu estou aqui, né, para questionar esse tipo de questão aqui com vocês, enfim. E a gente vai chegando às pessoas, né? Mas a gente está combatendo, no meio dessa história toda, os filhotes perigosos, né? Os filhotes aí, às vezes eles não sabem como eles estão carregando o germe de coisas muito malévolas. Então é importante a gente chegar e elucidar para eles, ou para os seus eleitores, o que é que eles estão fazendo e o que representa aquilo que eles estão fazendo. O senhor Nicolas, ele não para de perseguir pessoas em razão da sua orientação sexual. Então ele vai pensando, ele foi achar um cara que agrediu uma senhora e descobriu que o cara era homossexual, pronto. Foi o que bastou para ele fazer ali a sua cruzada anti-homossexuais, né? Aí no vídeo que ele publicou tem isso aqui. Aí eu vou mostrar para vocês por que eu estou falando da figura. Vamos lá. Dentro da sua casa. A minha luta contra o ativismo LGBT é exatamente contra pessoas desse tipo aqui. Não é contra os homossexuais. E eu sempre falo isso. Há uma diferença bem clara entre o homossexual e o ativista. Um busca aceitação e outro busca imposição. Esse tipo de... Então ele confessa que ele faz um ativismo contra os ativistas que lutam por direitos. Vocês imaginem se essa criatura estivesse viva, se ele existisse na época da escravidão aqui no nosso país e estivesse diante dos movimentos abolicionistas, né? Ele faria um movimento anti o abolicionismo, porque seriam movimentos reivindicatórios de direitos. É o germe, gente, é o germe da ditatorial, é o germe do preconceito, é o germe da exclusão, é o germe malvado que essas figuras carregam, né? Para a gente não ter dúvida, ele publicou de novo no Twitter dele. Choquei. Felipe Neto, Fantástico, Globo. Ninguém vai falar do petista gay que foi indiciado por empurrar uma senhora de 86 anos que fraturou o fêmur, assim só perguntando mesmo, né? Para a gente não ter dúvida, e eu vou mostrar para vocês aqui o perigo da coisa toda e como é que a gente se livrou de uma situação muito complicada. O senhor Nicolas, lá na votação na Câmara Federal, de um projeto que cuidava ali da união homoafetiva, ele fez um discurso meio darwiniano
mas não é darwiniano somente não, tá? É um discurso absolutamente nazista. E quem está falando isso não é José Fernandes, é o Museu do Holocausto. E aí vocês comparem aqui o que ele vai dizer. Ele já mostrou ali seu ativismo contra pessoas que defendem minorias na aquisição de direitos ou para serem respeitadas enquanto seres humanos, enquanto brasileiros. Bom, então ele já falou que ele já faz essa cruzada e nós estamos vendo, mas ele falou isso aqui lá na Câmara. Vamos lá. Casamento. O casamento, a finalidade, quando você vê a própria questão bíblica, mas não usando ela, a finalidade, o natural, não se diz respeito somente à questão natural, natureza. Porque na natureza também tem. Ali, alguns pinguins, por exemplo, que eu já vi, e homossexuais utilizam isso como argumento de terem ali relações do mesmo sexo. Mas é natural no sentido de finalidade. A finalidade do casamento é preservar quem tem o desejo, a continuidade da humanidade. Quando você pega duas pessoas do mesmo sexo, e digamos que o casamento homossexual ele expandisse e ganhasse e fosse a regra, se não fosse o relacionamento hétero, não haveria mais seres humanos. Isso aqui é uma mero atestação. O senhor é meio ignorante, é completamente ignorante, além de ser preconceituoso. E segundo eu vou mostrar agora, o senhor também é um nazista, tá? O senhor não sabe, mas o senhor tem que fazer exame. O senhor outro dia andou envolvido aí na questão da cura gay, né? E depois o senhor viu a tragédia que o senhor ajudou a acarretar. Pois bem, né? O senhor não é nenhuma criancinha, o senhor tinha que ser mais responsável com aquilo que fala, né? E faz também. Então ele veio com esse discurso e tem uma coisa, né? Hoje os direitos reprodutivos não precisam mais de ter um homem e uma mulher. Você tem inseminação artificial, você tem diversas formas de gerar seres humanos que não precisam ser exatamente essas que o senhor Nicolas defende como sendo as únicas aceitáveis numa sociedade. E aí eu vou convidar vocês, vou colocar o link do Museu do Holocausto, que fala bastante do que o senhor Nicolas está dizendo aqui, vocês vão fazer a ligação. Tem aqui um texto que diz o seguinte: perseguição aos homossexuais durante o Terceiro Reich. Embora a homossexualidade masculina houvesse sido mantida na ilegalidade na Alemanha durante o período da República de Weimar, conforme o parágrafo 175 do Código Penal, os ativistas alemães dos direitos dos homossexuais tornaram-se líderes mundiais nos esforços para reformular as atitudes sociais que condenavam a homossexualidade. Muitos na Alemanha consideravam a tolerância aos homossexuais durante a República de Weimar como um sinal de decadência alemã. Os nazistas se apresentavam como os defensores da moralidade, aqueles que dariam o fim ao vício da homossexualidade, como forma de ajudar a vencer a luta racial. Assim que assumiram o poder em 1933, os nazistas intensificaram a perseguição contra homossexuais alemães do sexo masculino. A perseguição ia desde a dissolução de organizações homossexuais até o aprisionamento dos que tinham aquela orientação sexual em campos de concentração. Os nazistas viam os homossexuais masculinos como fracos e efeminados, incapazes de lutar pela nação alemã. Eles percebiam os homossexuais como improváveis geradores de filhos, incapazes de aumentar a taxa de natalidade alemã. Não é, senhor Nicolas? Os nazistas acreditavam que as raças inferiores se reproduziam em maiores números do que os arianos, e qualquer fator que diminuísse seu potencial reprodutivo era considerado um perigo racial. O senhor está vendo, senhor Nicolas, como é que o senhor defende ideias, no mínimo estranhas, ou no mínimo exóticas? Heinrich Himmler, chefe da SS, liderou a crescente perseguição contra os homossexuais no Terceiro Reich. As lésbicas não eram consideradas uma ameaça às políticas raciais nazistas e geralmente não eram alvos de perseguição. Da mesma forma, geralmente os nazistas não perseguiam homossexuais estrangeiros, ao menos que eles mantivessem parceiros alemães ativos. Na maioria dos casos, os nazistas estavam dispostos a aceitar ex-homossexuais na comunidade racial, desde que eles se tornassem racialmente conhecidos. Quer dizer, conscientes, né? E aí, mais na frente, eles falam aqui da cura, né? Da cura gay também na Alemanha, né? Eu perdi aqui o texto aqui, ó. Como alguns nazistas acreditavam que a homossexualidade era uma doença e que podia ser curada, a cura gay, né?
eles desenvolveram políticas para curar os homossexuais de sua doença através da humilhação e do trabalho árduo. Os guardas ridicularizavam e batiam nos prisioneiros homossexuais assim que eles chegavam, frequentemente separando-os dos outros detentos. E aí vai, parará, 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 parará. Gente, é disso que a gente ajudou o nosso país a ir se afastando, né? E aí, para o rapaz que é um ignorante, que é um preconceituoso, é interessante ele conhecer o que está lá no Museu do Holocausto, para ele se mancar, para ele não ficar com esse tipo de comportamento, que ele está um pulinho de ser rotulado daquilo que ele está efetivamente fazendo, né? Gente, eu vou ficando por aqui, mais uma vez, um grande abraço, logo mais tem um julgamento no TSE e amanhã a gente vai voltar aqui para comentar o que aconteceu, tá bom? Um grande abraço, tchau!